está num ponto onde a prática de um crime é muito comum, aliás, uma perturbação, a história da rabina nos ônibus. Por que fazem isso? Qual que é a graça disso, hein? Vamos primeiro chamar a reportagem, deixa eu entender. Neste flagrante, um ciclista pega a rabeira em uma moto. Ele segura a caixinha do entregador e os dois seguem, até que o rapaz da bicicleta perde o controle e cai no asfalto. Nesta outra imagem, é possível ver um homem de bicicleta pegando rabeira em um ônibus. O homem aparece com o pé preso atrás do veículo. Ele chega a ficar numa roda só com a bicicleta. Flagrantes registrados em vários pontos da cidade, principalmente em vias como as canaletas exclusivas para ônibus. Uma tragédia anunciada, já que o condutor, por conta da extensão do ônibus, não tem visibilidade de quem está atrás do veículo. Na Avenida 7 de Setembro, em março deste ano, um adolescente de 16 anos morreu após cair embaixo do rodado de um ônibus, logo depois de ter pegado a rabeira do biarticulado. O adolescente, acompanhado de 3 amigos, passava por esse trecho da Avenida 7 de Setembro durante a noite. Segundo os próprios amigos, eles estavam na rabeira do ônibus, ou seja, se prendiam na parte de trás, próximo ao para-choque. No momento em que teve uma manobra brusca do ônibus, o adolescente então caiu e foi atropelado pelo ônibus biarticulado. Durante uma movimentação do ônibus, o guidão da bicicleta acabou enroscando e ele veio a capotar e cair. E nisso o pneu do ônibus acabou passando por cima dele. Cair de bicicleta já machuca muito, mas especialmente quando você se permite tracionar por um outro veículo, estamos potencializando, multiplicando várias vezes os riscos de dano caso alguma coisa não dê certo. E tem tudo para dar errado, porque nem a bicicleta foi feita para isso e nem o ônibus, o caminhão, o veículo, enfim, que está tracionando foi feito para isso. A condição de risco é extremamente elevada e os acidentes que acontecem são terríveis. A Nancy trabalha em um comércio que fica bem em frente à Canaleta do Expresso, na Avenida João Gualberto, no bairro Juvevê. Ela conta que ver o pessoal na rabeira dos ônibus é comum por ali. Bem diretão, os meninos sempre em grupinhos e tal, pegando rabeira. A Eliane também diz que cansa de ver os ciclistas se arriscando na região. É o dia todo praticamente. E é bem perigoso, né? Porque os ônibus, eles às vezes têm que ir bem devagarinho, porque senão atropela, né? O ciclista cai por baixo, já aconteceu bastante aqui. Curitiba lidera o ranking nacional de mortes envolvendo ônibus. Segundo um levantamento com base em dados do Ministério da Saúde, no ano passado, 42 pessoas morreram nesse tipo de ocorrência. Eu quero agradecer o Celso Mariano, especialista em trânsito, fala de um jeito simples, direto, eu gosto dele. Bom, o Leonardo está lá, ó, num ponto onde a prática é comum, é isso, ô Léo? É bem comum, sim. Apesar de que, claro, a gente não pegou nenhum flagrante agora nesse meio tempo que a gente está aqui, mas as imagens da reportagem ilustram bem aquilo que acontece praticamente todos os dias. A gente está no ponto aqui da Canaleta do Expresso da Padre Anchieta e o movimento aqui é grande, principalmente agora final do dia. Mas o que a gente tem observado, que além da rabeira, uma outra imprudência acontece por aqui, Paulo. Que são as pessoas que utilizam para praticar esporte, para usar, como a gente está observando aí, um patinete, utilizar também para poder fazer uma corrida. A canaleta não é feita para isso, apenas para o transporte coletivo e veículos de urgência, né, como viaturas policiais, até mesmo descaracterizadas, ou ainda ambulâncias, apenas para isso. Dados mostram, inclusive, colocam Curitiba no ranking das cidades com mais acidentes de ônibus, Paulo. E muitos dos acidentes fatais são provocados pela rabeira, né? Muitas vezes jovens que acabam promovendo até encontros, Paulo, promovem grupos nas redes sociais, ó, sábado, tal dia, domingo, tal horário, vamos se encontrar lá na Canaleta do Expresso de tal bairro da cidade de Curitiba, a gente vai pegar a rabeira.
Mas não pode. Isso aí, além de, claro, colocar em risco a vida principalmente desse jovem de forma inconsequente, está fazendo isso, coloca em risco o trânsito de modo geral. Porque imagina só, um motorista de um veículo tão grande como esse que a gente vê na imagem, é um biarticulado, por exemplo, ele vai querer desviar, vai tentar desviar, pode provocar um outro acidente dentro de um ônibus desse. A gente sabe, quando fala de acidente de ônibus e ônibus grandes desses, o número de feridos é muito grande. Segundo uma pesquisa feita lá em 2020 pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o Paraná ocupou em 2022 a segunda posição como o estado com mais acidentes envolvendo ônibus. Foram mais de 5.000 casos. E nós tivemos, nos últimos dias, uma manifestação de motoristas do transporte coletivo em uma outra canaleta, outro ponto bastante movimentado, bem perto, inclusive, da Câmara de Curitiba, que é ali na Avenida 7 de Setembro, também na canaleta do Expresso. Porque os motoristas protestam porque a imprudência é muito grande e não tem fiscalização, Paulo. Não tem fiscalização e com isso os motoristas ficam daquela forma. Claro que eles não querem provocar nenhum acidente e acabam sendo responsabilizados pela imprudência dos outros. E é um negócio escrachado, Paulo. Como a gente viu na reportagem, além das situações que são flagradas pelas lentes aqui da RIC TV, também tem esses grupos abertos nas redes sociais para que esses jovens participem, se reúnam para praticar como se fosse um esporte. Mas isso aqui está longe de ser um esporte. Na verdade, é uma imprudência no trânsito que coloca a vida de muita gente em risco, Paulo. Ô, Léo, estava observando ali, enquanto nós estamos com o programa ao vivo, você observe, na faixa de circulação dos ônibus, não pode bicicleta, não pode patinete, não pode correr, e tudo isso nós estamos vendo aí ao vivo. Aí você vai dizer assim, tá bom, Paulo Gomes, eles não vão usar esta faixa exclusiva do ônibus. Vão andar onde? Na outra pista tem carro. Na calçada vão estar as pessoas. Sim, realmente a situação é complicada. Agora, mesmo sendo complicada, não autoriza que as pessoas utilizem esta via que é expressa. Por que é expressa? É para os ônibus andarem e chegarem mais rapidamente. É por isso que foi criado essas faixas de circulação exclusiva. Mas depois acontece um acidente, como é que fica?